Responda para Deus com a sua vida. Eu leio o Salmo de número 104, versículo 33 e 34. Diz assim o texto: Cantarei ao Senhor toda a minha vida, louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Que este poema que eu fiz lhe seja agradável, pois no Senhor eu tenho a minha alegria. Amém. Querido, Deus é muito maior do que você consegue imaginar. Deus não cabe na nossa mente. Me lembro eu na adolescência, com aquela cabeça cheia de perguntas, procurei o meu pastor, que hoje inclusive está pastoreando aqui em Carapicuíba, pastor querido da Igreja Batista, pastor Jorge Dupont, e cheguei com a minha mente cheia de perguntas para ele e falei: pastor, uma pergunta. Deus criou tudo, sim. E quem criou Deus? Ô, perguntinha. Com toda a sabedoria daquele homem, que eu considero muito inteligente, ele disse assim para mim, tinha até um copo d'água já praticamente finalizado, nosso púlpito ali era um ladrilho assim, não sei te explicar, não tendo muita construção, e ele colocou umas gotas ali que sobrou do copo. Ele falou: se eu te desse uma esponja sequinha, você conseguiria absorver essas gotas de água? Falei: sim. Ele falou: por quê? O volume da esponja é muito maior do que o volume da água. Sim, consegue. Ele falou: agora, se eu pegasse esse copo todo cheio d'água, ou talvez um balde cheio de água, e eu desse essa mesma esponja sequinha para você, a esponja conseguiria absorver todo o volume daquela água? Falei: não. Ele falou: por quê? Ele disse, eu disse: porque a esponja é muito pequena para o volume de água. Ele falou: exato. E você, com uma cabeça pequena como você tem, e eu com a cabeça pequena que a gente tem, quer entender a Deus. Deus não cabe dentro da nossa cabeça. Ele é maior. Na teologia dizemos assim: Deus não pode ser definido, Deus só pode ser percebido. Porque Deus é muito maior do que a gente consegue imaginar ou pensar sobre Ele. Deus não cabe numa definição. Se Ele couber numa definição, Ele deixou de ser Deus. Porque Deus já implica a questão do infinito. Esse Deus que é infinito é um Deus também muito criativo. Ele também é o Deus criador. Ele é maior do que o que a gente imagina. Ele é maior do que você pode perceber, é maior do que você pode sentir. Deus é maior do que a nossa religião. Inclusive, há um título de um livro que já citei diversas vezes aqui, de Desmond Tutu, arcebispo da África do Sul, em que ele diz assim: Deus não é cristão. Deus é maior do que o cristianismo. Deus é maior do que a igreja consegue conceber. E a religião, muitas vezes, ao invés de expandir o ser humano, ela emburrece o ser humano, colocando regrinhas. Você só cultua a Deus aqui. Por exemplo, algumas pessoas dizem isso. Você só vai ter bênção se você vir aqui na igreja. Mas não é para você vir na igreja, é para você ser igreja. Sim, é muito bom a congregação dos santos. A Bíblia, inclusive, diz para não deixarmos de congregar, como é costume de alguns, diz lá em Hebreus sobre isso. Mas Deus está além disto aqui. E se você notar aqui, por melhor que seja, e muito bom que é nós cantarmos aqui dentro, olha que situação reduzida que nós estamos aqui. Nós cantamos olhando um para a nuca do outro, ou para as telas, cantamos as mesmas canções aqui e limitamos a esse espaço a nossa adoração. Terminado esse culto, na cabeça de muitos, acabou a adoração. Não! Esse Deus a quem servimos, que é imenso, que é criador dos céus e da terra, precisa também, merece também
ser adorado fora daqui. Quando nós passamos a reconhecer o belo, a natureza, e não somente aquelas coisas que são, entre aspas, chamadas de espirituais, quando nós reconhecemos isso, reconhecemos que o Deus Criador criou o humano, criou também a natureza, e que por ter nos criado humanos, que vem de humus, que vem de terra, inclusive quando Deus criou o homem é chamado de Adão, esse não é o nome dele, é o quem ele é Adam, vem de Adamá, que Adamá é terra. Na verdade, se fôssemos traduzir, seria terráqueo. Então, nós que somos terrenos, Deus nos fez assim, e nos fez com sentidos físicos, para percebermos a natureza que Ele criou. Ele nos deu tato, olfato, visão, audição, paladar, para nós percebermos o mundo ao nosso redor e vivermos esse mundo para a glória de Deus. Então a adoração nossa não tem que ser somente o culto aqui. É a adoração quando eu como, quando eu bebo, quando eu respiro, quando eu percebo algo, quando eu vejo algo bonito na natureza. Tudo isso nos leva a um outro estágio, a uma outra experiência da adoração. No Salmo 104, o mesmo salmo que nós lemos um pequeno trecho, eu fiz alguns recortes desse salmo, porque ele é imenso. No Salmo 104, no versículo 14 e 15, diz assim: é o Senhor que faz o vinho, que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto, e o pão que sustenta o seu vigor. Às vezes eu penso que esse salmista era um italiano. É pão, vinho, azeite, né? Não parece aqui? Parece um antepasto italiano aqui, não é? Tem muita gente que perdeu essa sensibilidade de começar a perceber Deus na vida. Nós confundimos, às vezes, espiritualidade com seriedade. Tanto que, por muitos anos, qualquer filme que passava sobre Jesus, era um Jesus tão carrancudo, tão sério, que era estranho aquele Jesus. Por isso que eu gosto da série The Chosen, porque aí botou um Jesus com uma cara mais de gente ali. Como eu realmente sempre imaginei que ele fosse. Mas por causa disso, muitas pessoas hoje, e aqui eu não estou falando só por questões religiosas, talvez por causa da sua correria, faz muito tempo que você não canta. Eu não estou falando de cantar aqui no culto. Eu estou falando de cantar no dia a dia. Qual a última vez que você dançou? Ainda que não saiba dançar. Qual a última vez que você brincou? Qual a última vez que você experimentou alguma coisa que te tira da rotina? Curtir um passeio, um lazer, um momento assim, consciente de que Deus está vendo. Ou seja, fazer aquilo para a glória de Deus. A falsa religião, ela nos tira a sensibilidade. Mas quando nós lemos os Salmos, nós aprendemos a adorar a Deus usando os nossos 5 sentidos físicos. No Salmo 104, eu não quis ler o Salmo inteiro aqui com vocês, por causa do tamanho, do 1 até o 35, por exemplo, eu não quis ler o Salmo inteiro. Eu fiz um recorte de palavras que vão aparecer no Salmo. Olha que interessante, quanta coisa esse salmista coloca nesse Salmo, quanta coisa ele coloca que está aqui ao nosso redor e às vezes nós não percebemos. Eu vou citá-las aqui, eu fiz uma lista aqui para vocês. Ele fala de nuvens. E cada vez que eu citar uma destas coisas, eu gostaria que você perguntasse para você mesmo, qual a última vez que você parou para observar? Não é viu, é observar. É igual quando Jesus fala, observai as aves do céu. Ele não disse, olha, né? É observa.
Então não é olha a nuvem, é observa. Qual a última vez? Estou citando aqui, nuvens. O salmista cita em seguida, ventos. Não dá para ver, mas dá para sentir. Ele fala de clarões reluzentes. O que é isso? Raios, relâmpagos. Ele fala de trovão. Vou citar aqui vários. Montes, vales, as nascentes dos vales, as águas entre os montes. Talvez ele citasse aqui as cachoeiras. Animais selvagens, aves do céu, ninho, águas, galhos, pássaros a cantar, gado, plantas, árvores, cegonha, montes elevados, bodes selvagens, os penhascos, os coelhos. E ele cita a seguinte frase: quantas são as tuas obras, ó Senhor, fizeste todas elas com sabedoria, a terra está cheia de seres que criaste. E o que eu acho interessante é que esse salmo que cita tudo isso, sabe como ele começa? Começa assim: bendiga minha alma ao Senhor. O que é a nossa alma? Nossa mente, nossa vontade, nossas emoções. Que as minhas emoções se encantem com a natureza que o Senhor fez. É isso que o salmista está dizendo. Que as minhas emoções percebam a emoção do Criador quando Ele fez tudo isso e diz assim, e viu Deus que isso era bom. Eu acredito que até mesmo o autor do Salmo estava com um livro de Gênesis na sua mente, lembrando de tudo isso. Bendiga minha alma ao Senhor. Agora, aqui vem um ponto importante. Como é que o salmista, porque o salmo é uma oração, como é que o salmista percebeu tudo isso e o colocou numa oração? Já fica claro uma coisa: ele não estava orando de olhos fechados. Era alguém que provavelmente estivesse no alto de uma montanha ou em algum lugar, olhando a natureza, deixando-se encantar por ela e depois registrando tudo isso numa canção, num poema para Deus. Interessante essa maneira que ele fez. Isso tem um nome. E um nome que está muito distante da nossa vida ocidental. Chama-se contemplação. Irmãos queridos, meditação e contemplação são duas artes, inclusive bíblicas, que nós desaprendemos. Fazemos pouco isso. Paramos pouco para observar a natureza. Nossa vida é muito agitada. Nossa vida é contas, bits, bytes, correrias, recados, notícias. E não estamos percebendo a beleza da criação. Estamos agitados demais, inclusive desperdiçando a beleza da vida que Deus nos deu para a gente viver, deixando de contemplar essas belezas da criação. Eu citei aqui várias coisas que estão nesses salmos. Alguma delas você viu essa semana? Alguma delas você parou para contemplar? Qual a última vez que você parou para olhar para o céu? Eu sei que aqui em São Paulo a gente não dá para ver muita estrela, não é? Mas pelo menos a lua ainda aparece aqui para nós, não é? Então, perceber a beleza disso. Se você, nessa noite, por exemplo, olhar lá pelo horizonte mais baixo, se você notar alguma coisinha que é um pouquinho mais forte, você vai notar Mercúrio, um planeta. Você não vai dar para ver Júpiter e Saturno, por exemplo, mas se você tiver alguma luneta, você consegue vê-lo, não a olho nu, no caso. Mas há muita coisa bonita para a gente ver, mas que a gente não olha, a gente não observa, a gente não percebe a beleza dos animais ao nosso redor, não tira lições da natureza. Quantas coisas até engraçadas acontecem
quando a gente presta mais atenção, principalmente nos pássaros, ou gatos, ou cachorros, né? Eu lembro, quando eu morava numa casa, tem uma cena que eu não me esqueço dela, onde 2 papagaios voaram e pararam em cima, num fio ali. E os cachorros viram e começaram a latir. E papagaio, no seu jeito de ser, começou a imitar o cachorro. Então os cachorros, e os papagaios olhavam para ele, e aí eles latiam mais ainda. E ali ficou quase que uma discussão entre eles ali. E eu rindo do que os papagaios... Eu acho que os papagaios estavam tirando barato dos cachorros ali. Mas são coisas que você vê no dia a dia, que pode ver na natureza, e que não percebemos que tem a mão de Deus por trás disso. Porque sempre que a gente pensa em Deus, a gente pensa o quê? Em culto, lugar fechado, cantando algumas coisas, ouvindo a leitura da Bíblia e indo embora para casa. Isso é muito bom, isso também pertence ao nosso culto a Deus, também. Mas o culto precisa ser estendido para as nossas casas, para o nosso dia a dia. Agora eu começo a ler novamente o texto que li no princípio para interpretá-lo. Salmo 104, versículo 33 e 34, todos esses trechos são recortes do Salmo que eu lhe citei. Cantarei ao Senhor toda a minha vida, louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Este poema que eu fiz lhe seja agradável, pois no Senhor tenho a minha alegria. Essa expressão poema eu retirei da tradução da Bíblia de Jerusalém. Achei ela muito mais poética para ser colocada aqui. E aí, olha só, que este poema que eu fiz, lhe seja agradável. Se você fosse escrever um poema para Deus, o que você escreveria? Se você fosse fazer um salmo para Deus, como seria o seu salmo? Como eu disse, o salmista deveria ter em mente o livro de Gênesis. Até é muito provável que ele seja contemporâneo ao texto na época em que Gênesis tenha sido escrito. E ele segue a mesma ordem da criação que aparece em Gênesis. Interessante isso. E seguindo o mesmo texto de Gênesis, o texto termina mostrando que Deus vinha passear aqui na terra à tarde. É o que o texto de Gênesis nos mostra. O que o texto nos mostra é que Deus, depois de ter feito toda essa criação, Ele vem para cá para ver o pôr do sol. E a gente, nós aqui religiosos, não vê a hora de sair daqui para ir para o céu. Olha que inversão. Deus querendo descer para cá e a gente querendo ir para lá. Meu irmão, adore a Deus pela vida que Ele te deu. Se Deus quisesse te criar para o céu, Ele já tinha criado você lá. Para que criar isso aqui tudo? Tem muita coisa boa aqui ao nosso redor. Quantas coisas boas nós já perdemos nessa semana de ver, porque ficamos vendo o quê? Computador, tela de celular, tela de TV, coisa, e ficamos coisificados. Então, meu irmão, cuidado. Você lida tanto com máquinas e coisas, que daqui a pouco você está robotizado. Porque robô não tem sentimento. Robô não reage a essas coisas. Robô é mecânico. E muitas vezes a sua vida começa a ficar mecânica. Você só reage a coisas mecânicas, mas está perdendo emoção. E aí a vida começa a ficar chata. E a vida está ficando chata, Deus não tem culpa nenhuma. É você que está deixando ela assim. Você tem a vida que você queria ter ou você tem a vida que você tem? Então é você que precisa fazer a sua vida melhor. Uma das coisas para você fazer, vai contemplar. Uma das coisas boas que acontece na contemplação é que a gente acalma a nossa alma.
Vocês percebem que todas as vezes que eu vou ministrar aqui, que eu falo para você orar, é um momento seu de orar? E às vezes até eu prolongo um pouquinho mais para ficar aquele silêncio mesmo. É porque nós nos desacostumamos tanto com o silêncio, temos a vida tão agitada, que, por exemplo, agora mesmo eu estou te ensinando e talvez você já esteja preocupado com a hora que vai acabar. Porque a gente está sempre ansioso, pensando no futuro, qual vai ser a próxima coisa que vai acontecer. Vocês fazem isso não com Deus, vocês fazem isso com tudo, até com filme vocês fazem isso. O filme está ali passando e daqui a pouco você, será que ele vai morrer? Espera, já foi gravado, vai passar. Eu percebo como vocês são agitados, sabe quando que eu percebo isso? Na ceia. A nossa ceia aqui, para quem é visitante, a nossa ceia aqui vem o copinho com o vinho e o pão junto assim, com películas que você vai abrindo. Então, chegou aquele momento tão gostoso de nós comermos o pão em memória do Senhor e agradecer ao Senhor pela nossa salvação. O indivíduo põe o pão na boca e já começa a abrir o vinho. Ansioso, sempre querendo antecipar as coisas. A contemplação faz a gente parar. A meditação faz a gente esvaziar a mente e encher com coisas boas, com as coisas da palavra de Deus. Meditar, remoer no texto bíblico, pensar no que Deus nos falou, ficar quieto olhando para um campo, para uma árvore, para flores, para pássaros, para a natureza. Tudo isso vai acalmando a nossa mente para que a gente consiga perceber a beleza de Deus. Gente, até um cântico antigo que eu gosto de lembrar, que diz assim: nas estrelas eu vejo a sua mão, no vento eu ouço a sua voz. Para contemplar essa beleza, até em cânticos que não são religiosos, são cânticos da nossa cultura popular brasileira, falam disso. Foi Deus quem fez o céu, o rancho das estrelas, não é? Então vai falando, fez também o seresteiro para conversar com elas, poema, poesia brasileira, que mostra a importância da gente adorar a Deus pelas coisas da natureza. Você já ouviu o Luar do Sertão, por exemplo? Ou, por exemplo, numa bem sertaneja, quando eu falo sertaneja, estou falando da raiz, né, sertaneja, quando fala do pobre que anda a pé, que sente o pé no barro, que coisa gostosa que é. Então, nós precisamos voltar a perceber essas coisas que Deus criou ao nosso lado. Deus fez as terras, Deus fez as plantas, Deus fez os animais. Até a música fala isso, né? Deus fez você. É preciso nós desenvolvermos uma integralidade com tudo isso. O nosso culto deve ser integral. Então, viver bem a sua vida é uma maneira de você adorar a Deus por estar vivo. Deus te deu um presente, que é a sua vida, e você querendo acabar com ela. Deus te deu um presente que é a sua vida, e você está desperdiçando a vida. São as pequenas coisas na vida da gente que tiram o tédio da nossa vida e que não deixam a nossa vida ficar sem graça. Por isso nós precisamos começar a dar importância a essas pequenas coisas. E eu aqui vou colocar as minhas bem-aventuranças. Jesus fez as dele, agora eu vou fazer as minhas aqui também. Me permitam, por favor. Minha primeira bem-aventurança. Bem-aventurados são aqueles que curtem criancinha dentro de casa. Bem-aventurado. São gente feliz porque criancinha simplesmente tira a gente da nossa rotina. Para a criança tudo é novidade, não tem rotina, e eles acabam nos contagiando com esse sentimento. Interessante também é que perto das crianças, algumas coisas que para nós perderam o valor com a adultidade, a gente recupera. A gente passa a ver de novo o cavalinho, o gatinho, o cachorrinho, a gente vai ver lá o riozinho, a vaquinha. A gente começa a olhar essas coisas com novos valores. Outra coisa que eu acho interessante é que quando a pessoa vai envelhecendo,
na sua maturidade, você começa a valorizar mais a sua infância. Parece até que o ciclo vai se fechando e você está agora mais perto da infância do que antes. É interessante isso. Meus filhos sempre me falam isso, eles falam que eu gosto tanto da minha infância que meus filhos falam assim, pai, às vezes parece que a sua infância está mais perto de você do que de nós, da nossa. Porque eu gosto de valorizar aqueles momentos, aqueles lugares, os lugares por onde passamos. Eu amo passar pelos lugares onde eu estive na minha infância e registrá-los novamente na minha mente. Criança faz diferença. Aliás, quem aqui tem criança, vamos lá, abaixo de 4 ou 5 anos de idade, em casa, vamos lá. Isso mesmo, que legal. Gente, faz um negócio, aperta, esmaga. Não vou falar morde não, mas cheira. É gostoso. Gostoso daqueles apertão assim, cheirar, sabe? Fazer com a criança, igual daquele desenho que tem o gatinho e o gambá e a gatinha, que ele abraça ela, ela vai saindo assim dele, né? Não quer saber mais. Agarra, é gostoso. Aliás, eu brinco isso sempre com os pais aqui que têm bebês, quando vão apresentar aqui os bebês, eu falo, olha, cheira bastante, porque é igual cheiro de carro novo, sai. Tem um dia que acaba. E muda o cheiro, esse que é o caso. Eu tenho um de 30 e um de 21, imagina, são outros cheiros, né? Mas a gente, é gostoso criança, é gostoso aquele cheiro de azedinho, até quando a fralda está suja é gostoso. Alguns estão falando, ai, credo, tal. Deixa eu sentir saudade. Eu prefiro a fralda suja deles do que, bom, deixa para lá, dos meus hoje. Segunda bem-aventurança. Bem-aventurados são aqueles que se relacionam bem com seus animais. Quem aqui tem animal? Marido não vale. Animal, pet. Eles sabem brincar com a gente. Faz a gente virar criança de novo. Uma delícia. Namorado dos meus filhos estava lá com um cachorrinho novo. Que delícia, já estou com saudade dela já. E aí, trouxe lá em casa. Interessante como o cachorro se adequa a gente. Aquela cachorrinha com a Magda, toda carinhosa, vem no colo e fica com ela, uma delícia. Se aproxima de mim, já quer ir, já vem para o chão, a gente se joga no chão, ela late, eu lato para ela também, ela me morde, eu mordo ela, entendeu? É gostoso, ela se adequa à nossa personalidade, né? E aí tem gente que fala, Nézia, eu não gosto de animal. Você é chato, chatinho. Vou dar uma minhoca para você de presente. Pronto. Vai ter um animal. Não precisa ter gaiola, deixa soltinho, é mais bonito. Curte os que já tem por aí, então. Não precisa ter dentro de casa, se não gosta. Mas vai prestar atenção no que tem. Terceira e última bem-aventurança. Bem-aventurados são aqueles que amam suas plantas. Opa! Quantos aqui tem plantas em casa? Está virando doutrina isso aqui na Cariza, vocês perceberam? Acho que de tanta gente falar, planta tem vida, tem cor, tem cheiro. Se você não tem, pega lá um vasinho, planta alguma coisa. Principalmente aquelas com cheiro, né? Um alecrim, lavanda, o tomilho e limão, ou até o manjericão. Vai te dando cheiros em casa. Gostoso deixar assim do lado da pia, por exemplo, sente cheiro, ou na entrada de casa deixa cheiro. Quando nós morávamos numa casa, eu me lembro, colocamos a planta bem cheirosa, bem na entrada da casa, de modo que você ia entrar já sentia aquele cheiro gostoso. A gente rejuvenesce quando a gente lida com terra, com planta. Numa pesquisa recente,
foi falado sobre as duas profissões que têm o menor índice de estresse: carpinteiro e jardineiro. O menor índice de estresse. Então, principalmente você que lida muito com coisas, com tecnologia, ou coisas, você está precisando ter animal, planta, ou sair para brincar com as crianças. Isso vai rejuvenescer você. Eu queria reler um texto, quero ler um texto, um trecho pequeno de um outro salmo, salmo de número 8, mas eu vou pedir para você acompanhar em pé comigo, por gentileza. A não ser que você esteja anotando, daqui a pouco você se levanta. Salmo 8, do versículo 3 ao versículo 9. Olha como diz esse salmo. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos. Olha que lindo. Obra dos teus dedos. Foi minucioso em fazer o céu. A lua e as estrelas que ali firmaste. Eu pergunto, o que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu fizeste o homem um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Sob os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. O salmista percebe a grandeza de Deus ao contemplar a natureza. Então, meu irmão, lição de casa. Vai contemplar a natureza. Se for possível, se programe nessa semana uma caminhada em algum parque, em algum lugar onde tenha árvores. Pisar na grama. Lugar onde você sinta a natureza de perto, assim. E aí eu vou te convidar. Faça uma reunião de oração ali. Ore de olhos abertos. Me lembro uma vez, eu estava com um grupo de jovens da nossa comunidade, fomos orar, estávamos num retiro, um lugar muito bonito, e nós fomos orar, e o lugar era muito bonito, perto aqui da nascente do Tietê, mas um lugar muito bonito, e fomos orar, e todo mundo fechou os olhos, e falei, gente, que pecado, vamos abrir esses olhos. Vamos orar de olhos abertos. Então, o Davi perguntou, por que o Senhor se importa com o homem? Lá vou eu fazendo as minhas agora. Minha pergunta, por que o Senhor fez a terra? O céu não estava bom? E sendo Deus perfeito, tão perfeito que tudo que Ele faz nunca é menos perfeito do que a outra coisa. Ora, se Deus só pode criar o melhor, e Ele criou a terra depois do céu, será que a terra não é melhor que o céu? São conjecturas minhas, sou eu falando aqui. Deus gostou tanto da terra que Ele fez, que segundo aquela liberdade poética do livro do autor de Gênesis, Ele vinha passear aqui na terra para caminhar à tarde, num jardim, né, ou num pomar, que seria o Éden, para ver o pôr do sol. Uau! Deus faz isso. E ao contrário dos humanos que costumam fechar os olhos para falarem com Deus, Deus abre os olhos para ver as belezas que Ele criou e fala, e é muito bom. Então, estou convidando você a orar de olhos abertos. Não aqui dentro, aqui você pode fechar os olhos. Aqui tem telhado, tem tudo, tem construção aqui, ó. Não tem coisa bonita. Mas ao longo da semana, encontre lugares onde você vai orar de olhos abertos. Isso vai nos tornar mais reais, mais humanos. E eu até diria menos falsos. Vai ajudar a gente a se integrar com tudo que Deus fez. Amém. Me permita abençoar você, meu irmão. Seja uma semana abençoada.
e que você tenha os olhos abertos para perceber, os ouvidos atentos para ouvir os sons da natureza, até mesmo atento nos seus sentidos físicos, quando você degustar uma delícia, quando você respirar algo gostoso, quando você tocar alguma textura que você percebe que aquilo é gostoso. Que Deus aguce isso em você e você adore a Deus com seus sentidos. Amém. Me permita abençá-los. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Bom domingo, boa semana.